Depois da vitória do Alex Poatan em cima do Israel Adesanya, capturando mais um cinturão para o Brasil, nesse caso o cinturão dos médios do UFC, o foco da torcida se volta para o próximo brasileiro que vai disputar o cinturão, e nesse caso é o Glover Teixeira, que vai tentar reconquistar o seu cinturão da categoria peso meio pesado do UFC. Mas será que tem algum risco dessa luta do Glover não sair do papel? Essa luta está ameaçada? Talvez a melhor pergunta fosse o que a USADA sabe que nós não sabemos. Fiquem tranquilos que eu explico tudo para vocês agora, se liga. Todo mundo sabe que o UFC gasta uma grana preta para tentar manter o doping fora do seu esporte, né? Ele contratou a USADA, que é uma agência antidoping internacionalmente conhecida e reconhecida. Ela não cuida só do UFC, cuida de grandes eventos como também, por exemplo, Olimpíadas. Lá na USADA, os atletas eles são submetidos a exames não só no período de competição, mas também no período fora de competição. Mas André, por que você está me falando como funciona o antidoping do UFC? Bem, para vocês entenderem que existe uma diferença. Em outros eventos de MMA, por exemplo, quem cuida da parte antidoping são as comissões atléticas. Então, elas têm uma janela mais restrita de teste entre o atleta pedir a licença para fazer aquele combate e efetivamente fazer o combate. É um espaço muito menor. Quando a USADA está em jogo, a coisa muda de figura, porque a USADA ela pode fazer teste a qualquer momento. Os atletas, para participarem dos eventos do UFC, eles têm que estar no pool de exame da USADA há pelo menos 6 meses. E dentro desses 6 meses, a USADA pode a qualquer momento ir na casa do atleta, ir lá e coletar material para fazer o exame. Esses exames surpresas são feitos aleatoriamente e é uma discricionalidade da USADA. É ela que decide aonde ela vai. Inclusive, se o atleta, por exemplo, for viajar, ele tem que falar onde é que ele está viajando, porque a USADA pode querer coletar no dia que você está viajando, no dia que você está de férias, inclusive. Tanto é que a gente teve o Pantera, né, o Yair Rodrigues, tomou um gancho porque estava viajando e estava fora da cidade. Sempre que a USADA ia na casa dele, ele não tinha comunicado, tomou uma suspensão só porque não foi encontrado. E o fato da USADA poder chegar a qualquer momento na casa dos atletas é um fator inibidor bem grande para que o atleta não faça o uso de doping, porque ele não sabe, mesmo que ele não tenha luta marcada, ele vai usar uma substância no dia seguinte, a USADA chega para coletar material na casa dele e aí já era, vai tomar uma baita uma suspensão. Inclusive, para que a USADA não bata na sua casa e você não seja pego no doping, é só você clicar aqui embaixo no like que automaticamente você é considerado um cara limpo pro esporte. Então, garanto para você, é só clicar aqui no like que você fica livre da USADA. Agora, falando sério, o motivo de a gente chegar até esse ponto da explicação do uso da USADA, de como ela pode coletar, é que parece que esse aleatório que a USADA está fazendo não está sendo tão aleatório assim. Ela tem focado em alguns atletas e não em outros. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui o top 5 de atletas que foram mais testados no ano de 2022. Em quinto lugar, a gente tem o Misha Cirkunov, que foram 14 testes. Em quarto lugar, a brasileira Ariane Sorriso, 14 testes. Em terceiro lugar, Kamaru Usman, 15 testes. Em segundo lugar, Manel Kape, também 15 testes. E em primeiro lugar, o que fez esse vídeo acontecer. Jiri Prochazka foi o atleta mais testado do UFC em 2022, com até agora 51 testes. É mais do que o triplo de testes do segundo atleta mais testado. Faz até sentido a USADA fazer mais testes em atletas que lutam mais vezes, porque aí você faz o teste no dia da luta, o teste no dia anterior da luta, o teste no camp, enfim, atletas que estão mais ativos, normalmente são os atletas que são mais testados, ou que ela tem alguma suspeita sobre aquele atleta, ele faz mais testes. Mas para um cara que lutou só uma vez em 2022, ter mais do que o triplo de testes do que o segundo colocado, me parece um pouco absurdo. Tem algum caroço nesse angu. Em entrevista para o Jiri Prochazka foi perguntado o que ele achava da USADA estar com essa frequência na casa dele e ele falou que era uma coisa quase diária. Essa declaração faz sentido porque a maioria dos testes aconteceu no terceiro trimestre, então num intervalo menor de tempo, não foi dividido ao longo do ano, foi mais concentrado num determinado período, e ele estava falando que se esse é o preço para ser campeão, ele não tem problema, ele faz os testes que forem necessários. Mas realmente me parece que tem alguma coisa de estranho, porque essa quantidade de teste focado num período de tempo muito curto com um atleta indica alguma coisa.
Antes de eu dar a minha opinião do que eu acho que tá rolando aqui, o que vocês acham? Vocês acham que tem alguma explicação ou o Jiri Prochazka tá realmente enrolado e a luta do Glover pode cair? Coloca aqui nos comentários se o Jiri tá dopado ou não tá dopado, tá livre ou não tá livre? Coloca que eu quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião, a USADA tem alguns motivos para poder fazer essa quantidade de testes. Primeiro, ela pode ter tido um teste inconclusivo ou ter tido algum teste que ela está suspeitando de alguma coisa que ela não conseguiu comprovar. Então, nesse caso, ela pode repetir e fazer mais testes até que ela se sinta satisfeita e tenha certeza de que não tem nenhum problema. Nesse caso, realmente poderia ter aparecido alguma coisa nos exames do Prochazka e para confirmar e poder dar uma penalidade para ele, foi necessário que ela ficasse fazendo mais exames, ou para inocentar de vez, ou para poder culpabilizá-lo ali de uma forma um pouco mais veemente. A outra coisa que pode acontecer é que a USADA está acompanhando um atleta que pode ter pedido algum tratamento. Existem alguns tratamentos que os atletas podem solicitar de substâncias que são proibidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem vagabundo aqui, mas vocês vão entender. Se o cara usa um diurético, diuréticos são medicamentos que são proibidos pela USADA, porque eles só podem ser usados para mascarar algum outro anabolizante que o atleta está usando e atrapalhar os exames da USADA. Mas o atleta pode, por um motivo legítimo, precisar usar um diurético. Então ele faz um pedido para a USADA e fala, ó, eu vou precisar usar esse medicamento. A USADA fala, beleza, você pode usar e eu vou te olhar com uma lupa, olhar bem de perto para ter certeza que você não está usando isso para trapacear, está usando isso só para fazer o tratamento que você precisa. E nesse caso, justificaria a USADA também ficar dia sim, outro também, bater na casa do Jiri Prochazka para coletar os materiais e fazer o exame, controlando tudo que está acontecendo. O fato é que, apesar de vários exames, Jiri Prochazka continua limpo, pelo menos por enquanto, e não tem nada que desabone a luta aí entre Jiri Prochazka e Glover Teixeira pelo cinturão dos meio pesados do UFC. Jiri Prochazka parece lidar muito bem com essa invasão de privacidade que a USADA tá dia sim, outro também na casa dele para coletar materiais, né, para fazer exame. Ele lida muito bem, diferente do rapaz do Secret Juice, né? O Paulo Borrachinha, que vive reclamando da USADA, da frequência de coleta de material, reclama até do seu salário, mas tá aí com uma luta marcada contra o Robert Whittaker, na sua última luta do contrato. Será que foi uma boa estratégia pro Paulo Borrachinha? Será que ele vai se enrolar? Tem um vídeo aqui para você clicar e assistir, acompanhar de perto essa história. Não se esqueça de avaliar o vídeo para gente saber se você está gostando. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.